Que o Bitcoin é melhor que qualquer moeda estatal você já entendeu. Mas e se o Bitcoin acabar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você já deve ter ouvido falar de alguém que comprou ou ganhou alguns Bitcoins lá no começo, quando ele valia centavos, mas que alguns anos depois perdeu a chave de sua carteira e todos esses Bitcoins foram juntos. Isso é realmente muito triste. Pior do que o arrependimento de não ter comprado Bitcoin quando ele valia pouco, deve ser o arrependimento de esquecer a chave de sua carteira que valia milhões de reais. Mas o que exatamente acontece com esses Bitcoins? Bom, em suma, eles são perdidos. Isso mesmo, eles nunca mais entrarão em circulação. Além de esquecer a chave da carteira, também tem um outro jeito de se perder Bitcoin, mandando eles para o endereço errado. Felizmente, ambos esses casos são cada vez mais raros hoje em dia. Primeiro porque o Bitcoin vale muito e por isso as pessoas tomam muito mais cuidado ao manusear a moeda. E especificamente no segundo caso, as carteiras mais novas verificam o endereço do destinatário antes de efetuar a transferência, para ver se esse é um endereço válido. Ainda pode acontecer de você mandar o seu dinheiro para uma pessoa errada, mas pelo menos ela ainda é uma pessoa, que muito provavelmente manteria o Bitcoin em circulação. Ainda assim, pode acontecer, por exemplo, de o dono de uma carteira falecer sem deixar sua chave registrada. Nesses casos, os Bitcoins nessa carteira muito provavelmente estariam perdidos para sempre. Ok, mas qual a consequência de se perder Bitcoin? Simples. Se a base monetária diminui, o dinheiro vale mais. Seria o oposto da inflação, também chamado de deflação. Enquanto o real vale cada vez menos com a impressão desenfreada, o Bitcoin cada vez mais aumenta o seu valor quando você perde ele. Muitas pessoas, para explicarem o Bitcoin, fazem uma analogia com o ouro, falando que ele é o ouro digital. Isso faz muito sentido na hora de explicar para uma pessoa desinformada, mas comete alguns equívocos. Primeiro, que o ouro tem valor como matéria, enquanto o Bitcoin tem valor puramente abstrato. Mas outra diferença é que o ouro dificilmente é perdido. Ele é um dos elementos menos reativos na tabela periódica, o que garante sua integridade na maioria das circunstâncias. Claro, você não pode deixar uma moeda de ouro cair no chão e esperar que ela continue lá. Alguém vai encontrar e vai provavelmente usar. Enquanto que o Bitcoin, quando perde, ele nunca mais vai ser encontrado. Mas então, e se todos os Bitcoins forem perdidos? Essa é uma pergunta um tanto absurda, mas vale a pena ponderar sobre o assunto. A curto prazo, é difícil imaginar isso acontecendo, mas se o número máximo de Bitcoins só pode diminuir, essa é uma pergunta válida, considerando o longo prazo. Bom, se todos os Bitcoins fossem perdidos simultaneamente, já era. Outra moeda descentralizada teria que ser criada. Entretanto, a não ser que Thanos aparecesse, esse cenário é bem improvável. O número máximo de bitcoins que podem ser minerados é de 21 milhões, e estima-se que cerca de 3 milhões de bitcoins já foram perdidos. Ou seja, ainda tem muita moeda em circulação. Sendo realista, num processo gradual, como dito anteriormente, o bitcoin apenas se valorizar com o tempo. Mas e se sobrassem tão poucos bitcoins que fazer trocas de baixo valor se tornasse inviável? Essa dúvida novamente erra ao enxergar o Bitcoin como se fosse um ouro digital. Por exemplo, uma grama de ouro vale, hoje, cerca de R$ 300. Manusear muito menos que uma grama de ouro começa a se tornar inviável para o dia a dia. Logo, fazer trocas de baixo valor utilizando o ouro é pouco prático. Mas o Bitcoin é infinitamente divisível. Atualmente, o Satoshi é o menor valor do Bitcoin, e um Bitcoin equivale a 100 milhões de Satoshis. Entretanto, nada impede um satoshi de ser dividido em 10, 100 ou assim por diante, caso seja necessário. Logo, não há o que se preocupar em bitcoins sendo perdidos. Inclusive, todos ganham um pouco de dinheiro quando alguém perde bitcoin. Só garanta que não vai ser você que vai perder a sua chave. Mas por mais improvável que seja, o que aconteceria se o bitcoin acabasse? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Qualquer um que diz ter a resposta certa está mentindo, já que o máximo que se pode fazer é especular. Porém, eu diria que isso não importa tanto. Não só porque é pouquíssimo provável de acontecer, mas também porque o importante sobre o Bitcoin não é o Bitcoin em si. É lógico, a tecnologia dessa moeda é impressionante, mas o grande trunfo dela não é estatal. Se você já entendeu que deixar seu dinheiro com o Estado é perigoso, então se por alguma catástrofe inimaginável o Bitcoin acabar, e se por algum milagre você continuar vivo, então você só tem que procurar outra moeda com as mesmas características do Bitcoin, uma moeda descentralizada e estável.
O Bitcoin não vai acabar mesmo que a internet acabasse, já que ele não depende dela. Talvez no futuro surjam moedas que consigam concorrer com ele, algo que já tentam hoje em dia. Mas mesmo assim, é realmente muito difícil imaginar ele simplesmente acabando. Mas de qualquer modo, o importante é fugir do Estado. Atualmente, o melhor destino para isso é o Bitcoin, mas podem haver outros. Não se preocupe tanto com para onde você iria. Só certifique-se de continuar correndo do Leviatã, já que este sim pode acabar a qualquer momento. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Space, revisado e narrado por Liberty Nacho. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!